Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, sejam com todos vocês. Bênção de Deus poder compartilhar esse vídeo com você e através desse vídeo de leitura bíblica número 314. Vou estar então deixando aqui registrado a leitura do capítulo 11 de 2 Samuel. Esse capítulo ele tem 27 versículos, né? E tem como título Davi comete adultério. Na primeira época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, ou Hitita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estavam indo à guerra. Ele disse: vai descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias num lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o Hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: Ao acabar de apresentar ao rei esse relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabia que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubessete? Não foi uma mulher que, da muralha, atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias, o Hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles não sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós o fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles.
e morreu também o teu servo Urias, o Hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la, e ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passando o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Glória a Deus. Vamos, esse capítulo 11 de 2 Samuel, ele narra a queda moral de Davi em vez de liderar seu exército. Ele permanece em Jerusalém, comete adultério com Batseba e orquestra o assassinato de Urias para ocultar a gravidez resultante. O capítulo é um alerta sobre a ociosidade, a falta de vigilância espiritual e a progressão do pecado. Davi demonstra como o poder pode corromper e como um erro inicial, se não confessado, leva a crimes ainda mais graves. Então, como eu lhes disse, 27 versículos, que nós podemos esboçá-lo de 3 maneiras. A primeira, versículo 1 ao 5, ponto de partida: a ociosidade e a falta de vigília. Era um tempo de guerra, quando os reis costumavam estar no campo de batalha. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. O erro inicial: a negligência no dever, a negligência não deve abrir espaço para a tentação. Ao levantar-se à tarde, indicando ócio ou ociosidade, Davi avistou Batseba. O pecado raramente começa com o ato em si. Ele se desenvolve na atenção, consideração e decisão. A ociosidade é um terreno fértil para a queda. Versículos 6 ao 13, a progressão do pecado. A tentativa de ocultar. Ao descobrir que Batseba estava grávida, Davi não se arrependeu. Ele tentou manipular a situação, trazendo Urias, o marido dela, da guerra. O contraste de caráter. Enquanto Davi agia com desonestidade, Urias demonstrou uma lealdade exemplar aos seus companheiros de batalha e ao dever, recusando-se a desfrutar de conforto enquanto seus soldados estavam em perigo. A integridade de Urias expôs a vilânia de Davi. Versículo 14 ao 27. O fundo do poço, o homicídio. Sem conseguir enganar Urias, Davi passou do adultério à cumplicidade do assassinato. Ele usou a própria mão de Urias para enviar a carta que decretava sua morte. O capítulo termina com Davi trazendo Batseba para sua casa, achando que o problema estava resolvido. No entanto, o texto bíblico é contundente. Porém, isto que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Lições principais desse capítulo. Primeiro, vigilância constante. O exemplo de Davi prova que ninguém está imune à queda, independentemente de sua maturidade espiritual anterior. A vigilância deve ser diária. A natureza do pecado. O pecado é cumulativo. Davi começou com um olhar, passou para o adultério e terminou em homicídio. A tentativa de cobrir o pecado sempre leva a decisões piores, consequências inevitáveis. Embora Deus seja misericordioso e perdoe o arrependimento, como visto posteriormente no Salmo 32 e no capítulo 12, o pecado traz consequências dolorosas que não podem ser simplesmente apagadas. A graça divina. Apesar da falha catastrófica de Davi, a história de sua vida aponta para a necessidade de um Salvador que pudesse restaurar o homem por si
por si só destruiu. Que por si só destruiu, né? Esse capítulo, ele é um alerta, né? E conta um preventivo sobre como manter a integridade diante de Deus em momentos de tranquilidade e sucesso. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, diz que vos fala o pastor Geraldo Magela. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Deus abençoe.